Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Vamos lá? Para vocês acompanharem aí na apostila de vocês, página 159, módulo 2, a Revolução Russa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse movimento ocorrido entre 1917 e 1928, que derrubou a monarquia no país e culminou na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro país socialista do mundo, ok? A gente vai ver um pouquinho sobre como foi esse processo, né? Um processo de intensa agitação política, militar, que muito influenciou a história do século XX. E deu origem a uma das potências que dominou a geopolítica global por décadas. Para compreender melhor por que essa revolução aconteceu na Rússia, vamos ver alguns antecedentes, as causas que levaram a essa revolução, né? Aqui ao lado, nessa imagem, temos a foto, né, um retrato de um czar, de um imperador russo. Czar Nicolau II foi o último imperador da Rússia, né? A Rússia czarista, como era conhecido esse período antes da Revolução, ela era governada então de forma absolutista por um imperador, que em russo era chamado de czar, ok? Qual que era o contexto da população? A população da Rússia no final do século XIX, cerca de 170 milhões de pessoas, vivia basicamente na área rural, no campo, né? 85% dessa população vivia no campo. Era uma economia basicamente agrária, ok? Embora a servidão tivesse sido abolida em 1891, nesse contexto pré-revolução ainda era muito complicada a condição de vida dessas pessoas, né, dos camponeses. Então, os camponeses continuavam sendo explorados pelos grandes proprietários. A maior parte das terras pertencia à nobreza, pertencia ao clero, né? Quando a gente fala de clero aqui na Rússia, a gente tem que pensar na igreja ortodoxa, ok? Na imagem ao lado, podemos ver novamente o czar Nicolau II. Desta vez, né, ele é representado com a sua família, ok? Este que foi o último imperador russo, né, o último czar russo. Voltando a falar sobre o contexto pré-revolução, né? Então, na primeira década do século XX, nós vamos ter um processo de industrialização começando na Rússia, ok? Então, parte da população camponesa vai passar a trabalhar nessas novas indústrias que estavam surgindo. No entanto, eles trabalhavam em péssimas condições de trabalho e tinham uma remuneração muito baixa, ok? Vale destacar que a burguesia industrial, né, esses donos das indústrias então, não contavam com o apoio do imperador. Então era um grupo que não estava alinhado com o imperador, que era muito mais forte ao lado da nobreza e da igreja, ok? O contexto então da Rússia antes de 1917 era o seguinte: concentração fundiária, né? Então, o que é concentração fundiária? Concentração de terra na mão de poucos, muita terra na mão de poucas pessoas. Superexploração do operário e do campesinato e o czarismo. Essas são as causas da revolução, né? Então, os trabalhadores do campo e os trabalhadores, né, das cidades, os operários, tinham péssimas condições de trabalho, enquanto o czar e a nobreza viviam, em condições bem melhores, viviam, uma vida luxuosa. Mesmo sendo mínima a possibilidade de contestação, de participação política, as pessoas se organizavam, passaram a se organizar em partidos, ok? Chama atenção para o Partido Social Democrata dos Operários, fundado em 1898, que tinha inspiração marxista, né? A gente vai ter aqui um partido, né, no qual os seus
principais líderes eram opositores do czar e já haviam sido expulsos, né, da Rússia. Eles mantinham comunicação com pessoas que ainda estavam na Rússia a partir, né, de formas clandestinas, ok? Então é uma comunicação clandestina com os simpatizantes do partido. No ano de 1903, esse partido passa por uma divisão. Então a gente vai ter o surgimento de dois novos partidos a partir deste, que é o Partido Bolchevique e os mencheviques. São dois grupos políticos, então, ok? Os bolcheviques eram liderados pelo Vladimir Lenin, esse homem da foto ao lado. O Vladimir Lenin tinha uma postura mais radical quanto à sua visão de revolução. Ele defendia uma tomada direta do poder pelos operários e camponeses. Já os mencheviques, que eram liderados por Julius Martov, eram adeptos de uma revolução gradual, por meio então de reformas. Esses socialistas então tinham uma postura mais moderada, ok? Mesmo com uma economia frágil e boa parte da população vivendo em situação de dificuldade, a Rússia se envolvia em conflitos com outros territórios. Após a derrota na Guerra Russo-Japonesa, a população, cansada da situação em que vivia, resolveu protestar. E era um protesto de forma pacífica, ok? Eles redigiram então um documento com reivindicações, eles queriam melhores condições para os trabalhadores. Esse episódio, no qual alguns simpatizantes desse documento, algumas pessoas que queriam reivindicar, foram até o imperador para entregar esse documento. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Como vocês podem imaginar, então não acabou muito bem essa visita. O czar ordenou que as pessoas fossem executadas, que fossem atacadas então por sua guarda pessoal, ok? Então isso vai servir, né, para o imperador. Isso era um castigo exemplar, era um exemplo de que não deveria ser contestado o poder do imperador e a forma de organizar a Rússia. Obviamente isso não surtiu o efeito que ele esperava, né? Ele esperava que a população iria parar de reclamar. Pelo contrário, isso aumentou a indignação da população. Greves, rebeliões ocorreram em diversos pontos das cidades, ok? Nesse contexto, vão ser criados os sovietes, que eram comitês populares, eram grupos de trabalhadores que discutiam a sua situação, discutiam política, ok? Esses soviéticos vão possibilitar uma mobilização popular, ok? Então, os sovietes podem ser tidos como um grande ponto positivo desse período, ok? Desse problema que ocorreu em 1905, um primeiro movimento revolucionário, ok? Outro ponto positivo foi a criação da Duma, que é o parlamento, Então, a partir desse momento, a Rússia passou a ser uma monarquia constitucional, o que foi provisório também, durou pouquíssimo tempo. O parlamento iria funcionar de tal maneira que limitasse os poderes do czar. A história mostra que isso não deu muito certo. Em 1907, Nicolau II já tinha readquirido seus poderes absolutistas e a população continuava na mesma situação, ok? Após esse primeiro ato de insatisfação popular que gerou o Domingo Sangrento, a gente vai ter um novo envolvimento da Rússia em conflito armado. A Rússia vai se envolver na Primeira Guerra Mundial, assunto da aula anterior. A participação da Rússia nesse evento foi desastrosa. A Rússia perdeu cerca de 1.700.000 soldados. Perdeu praticamente 25% das indústrias que foram destruídas. Prejuízos na produção agrícola. Tudo isso, obviamente, vai afetar a população, que vai sofrer com a falta de alimentos e bens de consumo. A população, então, estava em situação
de miséria. Novamente, sobravam motivos para descontentamento da população em relação ao governante, que era o czar, ok? Para esse momento vai ser muito importante a participação dos sovietes. Esses grupos de trabalhadores vão se posicionar contra essa situação, contra essa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, enquanto a Rússia estava em batalha, vão ocorrer diversas greves na Rússia. Mobilização popular que era coordenada pelos sovietes. Em fevereiro de 1917 vai ocorrer então esse segundo ato, essa segunda revolução, que vai levar à queda do czar, ok? Com a queda do czar vai ser instaurada uma república, um governo provisório que vai ter como principal liderança Alexander Kerensky, ok? Que governaria até as eleições. O Kerensky, ele era do grupo dos mencheviques, os socialistas moderados, que pensavam uma revolução por etapas, ok? Teve apoio da população, esse governo, inclusive dos bolcheviques. Os bolcheviques não estavam fazendo oposição, estavam dando um respaldo para o governo dos mencheviques, ok? A principal mudança que vai ocorrer nesse contexto vai ser no plano político, a liberdade de expressão. Os políticos, as pessoas que eram oposição ao czar, que eram perseguidos e estavam exilados, puderam retornar. No entanto, as outras esperadas medidas de Kerensky não atingiram então as expectativas. A Rússia permaneceu na Primeira Guerra Mundial, os nobres continuaram com as grandes propriedades, os operários continuavam recebendo baixos salários e a fome e a miséria persistiam na Rússia. Embora os bolcheviques tenham apoiado os mencheviques, eles começaram a se organizar como oposição, pois estavam percebendo que as mudanças não estavam acontecendo. Logo, eles organizaram a chamada Guarda Vermelha, então uma força militar dos bolcheviques. No retorno de Lenin do seu exílio, ele vai, com seu discurso Paz, Terra e Pão, pedir uma nova revolução. Ele exigia então que a Rússia saísse o mais rápido possível, imediatamente da guerra. Terra para os camponeses produzirem e pão, alimento para toda a população. Ok? Na visão dele, de Lenin, os sovietes assumiriam o lugar do governo provisório. Para isso, ele organizou um congresso dos sovietes, que acabou com a criação do Conselho dos Comissionários do Povo. Esse grupo, então, os bolcheviques vão assumir essa segunda fase da Revolução em 17, em outubro de 1917, e vão direcionar a Rússia ao socialismo. Assim que eles assumem o poder, eles vão dividir a terra entre os camponeses, os operários assumiram o controle das indústrias, os bancos foram nacionalizados, foi oficializado o Exército Vermelho, que era liderado por Trotsky, e em março de 1918, então pouco tempo depois, a Rússia retirou-se da guerra. Com um tratado assinado, mesmo antes do fim da guerra total, foi assinado uma rendição de guerra, no qual a Rússia perdeu alguns territórios e teria que pagar indenizações, mas poderia reorganizar seu território sem perigo de ataques, ok? Passou a ser governado, daí para frente, pelo Partido Comunista Russo, o único que era permitido no país depois desse processo. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês compreenderam os antecedentes e as causas da Revolução Russa. Na próxima aula nós discutiremos as consequências e repercussões da Revolução em nível nacional e internacional. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Acima está o meu contato, caso tenha alguma dúvida, ok? Bons estudos, muito obrigado
e até a próxima aula.